Informação ao meio-dia, com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Informação na Boa Nova, edição ao meio-dia, nesta terça-feira, 13 de outubro. Vamos já conhecer os títulos desta edição de notícias. Olhamos para a apresentação do Orçamento de Estado, que aconteceu esta manhã, e com o Ministro das Finanças a dizer que o orçamento não tem austeridade e não vem acrescentar crise à crise. Isabel Damasceno e Jorge Brito são hoje eleitos Presidente e Vice-Presidente da CCDR do Centro. Covid-19, Universidade de Aveiro com mais 40 alunos infectados. União de Freguesias de Coimbra distribui máscaras pelos alunos do primeiro ciclo do ensino básico e a Associação de Futebol de Coimbra promove Troféu Distrital de Futebol Sub-21 masculino. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Iniciamos então a informação na Boa Nova. Olhamos para aquilo que foi a apresentação do primeiro Orçamento do Estado por João Leão, o novo Ministro das Finanças, que esta manhã apresentou então este documento para o Ministro das Finanças. Este é o Orçamento de Estado certo para Portugal. Referiu que o Governo não hesitará em lançar mão de medidas anticíclicas, acrescentando que o documento não prevê empréstimos ao Fundo de Resolução Bancária. Logo referiu também que este é um orçamento para ajudar os portugueses, é um orçamento bom para Portugal e para os portugueses. Ouvimos aquelas que foram as primeiras declarações de João Leão esta manhã na apresentação do Orçamento de Estado 2021. O Orçamento de Estado para 2021 é o orçamento que Portugal e os portugueses precisam. É um orçamento que tem como prioridades ajudar o Estado e os portugueses a enfrentar a pandemia, a recuperar a economia, a proteger o emprego e os rendimentos dos portugueses, com sentido de responsabilidade. É um orçamento certo para Portugal e bom para os portugueses. Ao contrário da resposta à anterior crise entre 2011 e 2015, este orçamento não tem austeridade. Não vem acrescentar crise à crise. Antes, pelo contrário, é um orçamento que assenta na recuperação da economia e na proteção do rendimento dos portugueses. A crise pandémica que afeta todo o mundo teve e continua a ter um impacto muito forte na economia e fará com que o ano 2020 seja um ano de contração da economia mundial sem precedentes na era moderna. Tal como temos vindo a antecipar, a queda do PIB ou da economia em Portugal deverá situar-se em cerca de 8,5%. Para o ano seguinte, 2021, antecipamos uma recuperação robusta da economia de 5,4% e para 2022 estimamos a continuação de um crescimento de modo a que a economia atinja níveis pré-crise. O desempenho da nossa economia está naturalmente dependente da evolução da conjuntura mundial e, em particular, da evolução da pandemia. Mas, tal como temos vindo a fazer desde o início da crise pandémica, não hesitaremos na proteção do rendimento das famílias e no apoio às empresas para a manutenção do emprego. E não hesitaremos em lançar mão de medidas anticíclicas que ajudem a acelerar a recuperação da economia e, consequentemente, à recuperação do emprego e à melhoria dos rendimentos. O emprego constitui, para nós, uma preocupação central da política económica e orçamental. Como temos muitas vezes dito, a esperança dos portugueses no seu país mede-se também nas oportunidades de emprego para todos. E todos temos bem presente a trajetória de sucesso no mercado de trabalho na anterior legislatura até à crise pandémica, com a descida da taxa de desemprego de 12,4% em 2015 para 6,4% em 2019, antes da crise, e com o aumento de 350 mil pessoas empregadas. Ao longo deste ano, com o advento da crise pandémica, tomámos muitas medidas de apoio à manutenção do emprego. E não tenhamos dúvidas, essas medidas foram essenciais para mitigar o aumento da taxa de desemprego em resultado da pandemia.
O Ministro destacou esta manhã 3 medidas com vista a aumentar de forma muito significativa o rendimento das famílias, a baixa do IVA da eletricidade no valor de 150 milhões de euros, a devolução do IVA nos setores da restauração no valor de 200 milhões, o aumento temporário da liquidez com a baixa de retenção no IRS que vale 200 milhões de euros. Para aumentar o rendimento das famílias vai haver mexidas nos impostos, como já referidas, e o alívio da taxa de retenção na fonte, combinado com a redução temporária do IVA, estas com impacto de 400 milhões de euros. Outras medidas incluem o aumento extraordinário das pensões em 6 ou 10 euros. Na apresentação do Orçamento do Estado, João Leão reforçou que considera que este é um orçamento bom para os portugueses e para Portugal e disse acreditar que com diálogo o documento será aprovado. A proposta orçamental deverá ser votada na generalidade pelo Parlamento no dia 28 de outubro e a votação final global deverá ocorrer a 26 de novembro. Mais de 10 mil autarcas podem eleger hoje, pela primeira vez, através de colégios eleitorais regionais, os 5 presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional que até agora eram nomeados pelo Governo, além da votação dos colégios eleitorais constituídos pelos membros dos executivos e das assembleias municipais de cada Câmara das regiões Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Os presidentes das 278 câmaras do continente elegem também um dos 2 vice-presidentes das estruturas da região a que pertencem. Os candidatos são 6, um por cada uma das estruturas, à exceção do Alentejo, que tem 2 candidatos. 3 deles já dirigem atualmente as CCDR, que se candidatam. É o caso de Isabel Damasceno, ex-autarca de Leiria, que está então na presidência da CCDR do Centro. Quanto às candidaturas, vice-presidente à CCDR do Centro, candidata-se o atual secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, o geógrafo Jorge Brito. Recorde-se que Isabel Damasceno e Jorge de Brito estiveram presentes nas comemorações do feriado municipal de Oliveira do Hospital no passado dia 7 de outubro. Na ocasião, José Carlos Alexandrino, presidente do município oliveirense e também presidente da CIM da região de Coimbra, destacou o ato eleitoral para a CCDR do Centro, afirmando que com Isabel Damasceno e Jorge Brito a região Centro ficará bem servida. No dia do município oliveirense, o secretário executivo da CIM, Jorge Brito, foi mesmo homenageado pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. É um gesto que não é mais do que isso, tem um significado especial para mim como presidente do município e para todo o meu executivo, por tudo aquilo que ele fez pelo Concelho de Oliveira do Hospital e pela CIM da região de Coimbra. Se alguém merece uma distinção aqui em Oliveira do Hospital é o Dr. Jorge Brito, porque tem inúmeras qualidades que gostaria de destacar. Destaco algumas que o definem. Primeiro, honestidade. Segundo, lealdade. Terceira, competência. E agora que o Dr. Jorge Brito vai ser eleito o próximo vice-presidente, que vai haver eleições no dia 13, numa lista única, onde ele será eleito num colégio eleitoral formado por 77 presidentes de Câmara Municipal, assim como a doutora Isabel Damasceno será também eleita neste dia 13 por um colégio eleitoral que votam todos da região Centro. É o momento certo para fazer o reconhecimento. Estou aqui a fazê-lo como presidente do município. Sei que a região do Centro ficará bem servida, sei que vão ficar bem entregues, sei que quando sair de presidente da Câmara, neste final deste mandato, ficarei tranquilo, pois a região ficará bem entregue. Não posso deixar de agradecer o contributo que o Dr. Jorge Brito teve na qualidade de secretário executivo da comunidade, pela grande dinâmica imprimida que nos orgulha a todos os 19 presidentes e em especial a mim, que sou presidente da comunidade intermunicipal da relação de Coimbra. Só para dizer, Jorge, a relação pessoal que tu conseguiste com os 19 presidentes mostram a admiração, não do presidente de Oliveira do Hospital, mas dos 19 presidentes que têm todos por ti. As eleições indiretas decorrem hoje em simultâneo entre as 16 horas e as 20 horas. Este ano as eleições decorrem em outubro e o mandato será de 5 anos para que os novos eleitos possam acompanhar as negociações dos fundos estruturais que estão a decorrer com Bruxelas. Tal como os autarcas, os dirigentes eleitos também estão sujeitos a uma limitação de 3 mandatos consecutivos. As CCDR são serviços
serviços desconcentrados da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respectivas regiões, como a gestão dos fundos comunitários. As autoridades de saúde registaram ontem mais 40 alunos da Universidade de Aveiro infectados com o novo coronavírus, o maior número desde que foi detectado o surto naquela instituição de ensino há 5 dias. Numa nota dirigida à comunidade académica, o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, refere que destes 40 novos casos, 38 estão relacionados com o contágio previamente identificado. Segundo o reitor, estes resultados decorrem dos 95 testes a contactos de risco realizados em ação conjunta entre as autoridades de saúde e a Universidade de Aveiro. Atualmente, de acordo com a reitoria, existem 72 casos positivos na Universidade de Aveiro, 68 dos quais resultantes do primeiro contágio e 4 casos isolados. Os primeiros casos de Covid-19 na Universidade de Aveiro surgiram no dia 7, um dia depois do início das aulas naquela instituição de ensino. Na altura, a reitoria informou que havia 15 alunos infectados de nacionalidade espanhola que estavam a frequentar a universidade ao abrigo do programa Erasmus. De acordo com a reitoria, o contágio terá ocorrido na semana passada num evento externo à universidade. No distrito de Aveiro, o concelho mais afetado pela pandemia continua a ser Santa Maria da Feira, com 811 casos confirmados de Covid-19. De acordo com o boletim mais recente da DGS, segue Salvar com 759, Aveiro com 502, que teve a maior subida na última semana, ao somar 32 novas infecções. A União de Freguesias de Coimbra, atenta à evolução da pandemia Covid-19, procedeu à distribuição de 330 máscaras reutilizáveis certificadas para 25 lavagens pelos alunos do primeiro ciclo do ensino básico das escolas de Santa Cruz, Almedina, Conchada e São Bartolomeu. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a União de Freguesias de Coimbra refere que a ação decorre do crescimento exponencial do número de casos de infecção por Covid-19, ainda que, felizmente, as crianças daquela União de Freguesias não estejam referenciadas como grupo de risco e que o uso de máscara não seja obrigatório até aos 10 anos. Juntamente com a máscara, a cada criança entrega um folheto informativo onde estão descritas as boas práticas de uso e manuseamento de máscara, a importância de lavar e desinfetar as mãos e de manter o distanciamento social. Em comunicado, a União de Freguesias refere que qualquer criança que resida naquele território, mesmo que não frequente nenhuma das escolas, poderá levantar gratuitamente tanto a máscara como o folheto informativo numa das delegações da União de Freguesias. Esta estrutura recomenda o uso de máscara em ambiente escolar sempre que possível, como um meio de proteção pessoal e de prevenção da propagação do vírus de Covid-19. A direção da Associação de Futebol de Coimbra decidiu criar a título experimental esta época uma nova competição. Trata-se do Troféu Distrital de Futebol Sub-21 masculino. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a Associação de Futebol de Coimbra explica que a nova competição decorre do contexto de pandemia Covid-19 e consequente ausência de competição na sequência das orientações da Direção-Geral de Saúde. As inscrições através do e-mail afcoimbra@afcoimbra.com dos clubes interessados em participar na competição devem ser efetuadas até ao dia 16 de outubro. O sorteio das equipas inscritas está agendado para 23 de outubro e o início do troféu arranca a 31 de outubro. Estamos a terminar esta edição de notícias ao meio-dia na Boa Nova. Conferimos o tempo para esta terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado. Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do norte e centro e pequena descida na região sul. Também uma pequena descida da máxima no litoral oeste e pequena subida no interior. Neste dia, em Oliveira do Hospital, as temperaturas variam entre 8 graus de mínima e 21 graus de temperatura máxima. Ficamos por aqui. Estas e outras notícias estão disponíveis para consulta mais detalhada em radioboanova.pt. Também pode aceder a todos os conteúdos através das redes sociais. Boa tarde. De terça-feira voltamos a conferir a atualidade das notícias às 3 da tarde.
Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.